Meus amigos, a vida de criador de conteúdo, ela é complexa. Ela é complexa e às vezes a gente tem que dar os seus pulos para conseguir trazer os conteúdos para vocês, para conseguir trazer as nossas publicações diariamente aqui, principalmente eu no canal do Geek Brasil. E como vocês sabem, se vocês andaram observando por aí, vocês receberam uma notícia de que rolou uma operação nessa sexta-feira, derrubando vários sites de animes e mangás. E dessa vez, essa abrangência chegou até mesmo nas scans de mangás. A OPEX, que era a principal tradutora de One Piece, né, a Scan, que era a principal tradutora de One Piece, caiu anteriormente, acabou caindo algumas semanas passadas, e agora a Gekkou acabou caindo e a Yugen caiu também. Então, nós tínhamos a principal tradução de Jujutsu Kaisen pela Gekkou, não temos mais. Tínhamos também, na verdade não a principal, né, porque a principal é a versão oficial, mas nós tínhamos a tradução, a melhor tradução da Gekkou, que era da versão prévia, e assim a gente teve todo esse contexto relacionado à Scan que caiu. Também a melhor versão prévia de One Piece era da OPEX, e a OPEX também acabou caindo. Isso também é algo um pouco chato, porque nós podemos observar que vai dificultar um pouco mais para as pessoas que querem ter novos acessos, querem ter acesso ao material por completo. Hoje, se você quiser ler um capítulo de um mangá pela versão oficial, pela Manga Plus, você só pode ler o capítulo 1, 2 e 3 e os últimos 3 capítulos. Então, para apresentar uma história para uma pessoa através de um mangá, um novo leitor, isso acaba dificultando um pouco a introdução deste novo leitor para a história. E talvez isso acabe modificando, impactando pra caramba a quantidade de visualizações aqui no canal e também de novos leitores que podem acessar, que possam realmente acessar o conteúdo por curiosidade. Então, é claro, nós não temos a versão prévia mais de Jujutsu e também a versão prévia de One Piece. É claro que tem outros sites, outros meios que estão traduzindo, mas tanto a Gekkou quanto também ali a versão da OPEX, a versão prévia da OPEX de One Piece, não estão mais disponíveis para nós para conseguirmos ler a história. Então, devemos esperar pela versão oficial em seus volumes físicos? Meio complexo essa ideia de você ter que esperar ali a versão física do volume, coisa que vocês sabem que eu sempre recomendo vocês lerem as versões oficiais, sempre tô batendo aqui o martelo, batendo aqui completamente a ideia para vocês lerem as versões oficiais, mas cara, um volume físico tá custando R$40. Mano, isso é dinheiro. Volume físico tá custando R$40. E isso é 2,83% do salário mínimo brasileiro. Só para vocês terem uma ideia de quanto isso é alto. LP, parece baixo. Aqui em Portugal, por exemplo, o mangá ele custa 10 euros. Cara, isso é 1,21% do salário mínimo português. É bem abaixo da metade da porcentagem do salário mínimo. É uma coisa meio desproporcional a forma como os valores são muito elevados no Brasil. Comparação assim de observarmos os preços, a gente consegue ver que o preço do mangá brasileiro em comparação ao português é mais do que o dobro, a forma como isso é proporcionado através do salário mínimo. E isso é algo absurdo. Comprar qualquer coisa no Brasil hoje já é um parto. As pessoas vão preferir comprar azeite ou mangá. É uma situação muito tensa parar para pensar nesse sentido, que você vai abrir mão de comprar o seu azeite no supermercado para você comprar um volume físico. Então nós temos a versão oficial dos mangás finalmente. A Manga Plus ela tem abrangido ainda mais as versões traduzidas, e isso é excelente para aquilo que nós não tínhamos nada. E agora nós temos a versão oficial. Nós tínhamos ali um acesso apenas da cabeça de alguns tradutores que não tinham acesso aos editores ou coisa do tipo. E agora nós temos as versões oficiais, esses tradutores que trabalham em nome da Shueisha, que trabalham em nome
de uma revista ali que é publicado de forma gratuita e ao mesmo tempo oficial. E como eu falei, depois de muito tempo de espera, temos essas versões oficiais de mangás, de muitos mangás disponíveis. Porém, outros por enquanto não. Tá com dificuldade aí para saber, por exemplo, como ler Black Clover oficial, como ler Boku no Hero oficial, como ler outros mangás que são publicados. Kagurabashi, por exemplo, que está sendo um fenômeno, não tem a sua versão oficial em português. Então, onde vamos ler as suas histórias, os seus capítulos em português, se não for uma scan? Se uma scan não publicar essas versões nos nossos idiomas, como é que vamos ler essas traduções ou essas versões? Porque não bate, não tem ali essas condições. E nós também ainda temos um grande problemão com essas versões oficiais. Enquanto a tradução oficial de One Piece é tratada como uma mina de ouro, com todo o cuidado, com todo o carinho possível, e eu não canso de elogiar a versão oficial de One Piece lá na Manga Plus, cara, a tradução oficial de Jujutsu Kaisen é um erro atrás do outro, é um caos absurdo em todas as versões. Não vou falar nem só da versão em português, mas em todas as traduções, em todos os idiomas, sempre tem algum erro. E o pior de todos ainda consegue ser a versão em inglês, porque a versão em inglês é um universo paralelo. Quem lê a versão em inglês, fica só na versão em inglês, entende o outro mangá. Por exemplo, para o tradutor de Jujutsu Kaisen ali na versão oficial, a técnica do Sukuna é Santuário Malevolente. Isso mesmo que você acabou ouvindo. A técnica do Sukuna se chama Santuário Malevolente. Parece loucura você parar para pensar nisso, porque um cara que é pago para fazer isso, que ele trabalha para ter esse sentido, para traduzir o capítulo, ele acaba traduzindo de uma forma completamente errada, por entender que a expansão de domínio, o nome da expansão de domínio do Sukuna é o nome da técnica do Sukuna, sendo que nós sabemos que o nome da sua técnica é apenas santuário. É colocado isso para nós, né? Santuário, cozinha, a gente não sabe o significado completo ou total, mas a gente sabe que se trata da mesma forma que é o Santuário Malevolente, mas sem o Malevolente. Então, o próprio tradutor, às vezes, atropela um conceito na qual ele cria um próprio universo, uma própria história, numa versão oficial. E aí que perguntamos, como que isso vai ser corrigido? Sendo que as versões oficiais nem se ouve ali da forma de ser corrigida, principalmente no inglês. Em português, a gente ainda tem até ali uma forma de contornar a situação, de chamar aqui os tradutores para perto, apontar ali alguns equívocos, mas nem sempre isso acontece. Às vezes, na verdade, na maioria das vezes, as versões equivocadas que acontecem na tradução de Jujutsu Kaisen não ocorria. E assim, essas traduções certas eram colocadas na Yugen. A Yugen, ela tinha essa capacidade de colocar as melhores versões dos capítulos de Jujutsu Kaisen, trazido ali diretamente do japonês, às vezes para o português. Algum ponto que eu colocava, algum ponto que a Lightning colocava, todo mundo foi contribuindo para que essas versões fossem sendo trazidas e tendo a melhor tradução possível. Sempre revisando as melhores análises e trazendo os melhores pontos, os pontos principais. E o Kon, quando ele fez o site, ele já sabia que um dia o site iria cair. E foi dito e feito. Ele mesmo já sabia dessa ideia de que o site um dia iria cair e esse dia chegou. A questão é, por que o tradutor da versão em português, sabendo que tem tanto erro assim na versão de Jujutsu Kaisen, continua mantendo a tradução errada? Não revisa o seu conteúdo. Por que ele não se compara ali com as versões em espanhol ou até mesmo as outras versões em outros idiomas para perceber se a sua versão está mesmo certa? Porque traduzir errado faz parte, é um trabalho humano, ainda bem que é um trabalho humano, tá? Contribuindo ali, só que você não comparar a sua tradução, não revisar a sua tradução com os outros, com os demais, aí é querer ter um umbigo inchado. É a forma de você ter um ego muito inchado para poder não visualizar ali as formas e os conceitos que podem ter de erro em sua própria tradução. Esse é um questionamento que eu vou deixar aqui para vocês
pra gente entender um pouco mais dessa revisão e desse problema das versões oficiais dos mangás que temos por aí. E onde agora vamos ter acesso a essas histórias com cada dia mais as scans caindo e sendo deletadas do mapa. E por último eu queria falar sobre a mudança aqui no canal. Você já deve ter percebido que as nossas imagens dos capítulos estão com essa colorização que está aparecendo aí na tela. E por que isso está acontecendo? Porque eu já estou me adiantando aos strikes que vão rolar aqui no YouTube. E, infelizmente, essa foi a única forma que eu encontrei para continuar fazendo os vídeos aqui no canal. Ah, LP, mas o canal X faz de tal forma e dá certo. Ah, LP, mas o canal Y faz de tal forma e dá certo. Cara, ainda está dando certo. O problema é quando isso começar a dar errado. Agora que as scans estão caindo, uma hora ou outra esses strikes vão acontecer. A forma como sempre aconteceu esses strikes no canal, eu particularmente acabo levando ali 1 ou 2 por ano, mas o ponto principal é que agora a situação tá ficando cada vez mais feia. Não dá para simplesmente fazer a análise do capítulo com imagens cruas. Tem que ter ali uma espécie de filtro, porque senão eu vou perder o meu canal. Eu sei que muitos não vão assistir esse vídeo, mas é só para deixar aqui uma mensagem clara para vocês. Também não é nenhum sinal de desespero, o LP vai desistir de fazer o canal. Não, gente, eu não vou parar de fazer o canal. Eu vou continuar aqui trazendo os conteúdos para vocês, mas tudo que eu quero fazer é evitar ter a dor de cabeça e o estresse de levar um strike. Fora isso, tá tudo bem pra mim. Se você quiser continuar assistindo os nossos conteúdos, se tornando membro do canal, deixando os likes nos nossos vídeos, compartilhando, você vai ser sempre bem-vindo aqui no Geek Brasil. O importante sempre vai ser os seus acompanhamentos nos nossos vídeos e os conteúdos por aqui. Essa é a coisa que é mais importante pra mim, é vocês, né? Sem vocês, o Geek Brasil não existe. Sem vocês, o Geek Brasil não pode continuar. E a única forma que eu consegui fazer com que o canal continuasse a ter esses conteúdos é a forma de colocar esse filtro, que é um pouco chato. Eu entendo que é um pouco chato, mas ao mesmo tempo, a forma como isso é processado aqui é importante para que os nossos vídeos continuem. Mas uma coisa é certa, com esse novo formato vai dar para trazer mais vídeos, mais conteúdos para vocês. Então, conto com a presença de vocês aqui no canal para divulgar, para compartilhar ainda mais os nossos vídeos. Sabe aquele Kagurabashi que você está esperando? Pode acontecer aqui. Sabe aquele Dragon Ball Super que eu acredito que você esteja pensando quando que o LP vai trazer aqui? Também pode surgir aqui a partir de agora com essa nova formatação dos nossos vídeos. Então, eu conto com o apoio de vocês. Não deixe que os nossos conteúdos caiam por causa da relevância ou coisa do tipo, mas o formato vai continuar o mesmo, o amor pro mangás vai continuar o mesmo e a gente continua expressando aqui as nossas questões. Isso aqui foi só um pequeno desabafo, um apontamento aqui sobre como as coisas vão mudar e eu espero que você que faça as traduções da Manga Plus e esteja acompanhando esse vídeo, leve isso numa boa, não leve isso pro coração, é apenas um questionamento que eu tenho, porque muita gente assiste os nossos conteúdos, faz comentários de forma precipitada, porque não recebe o melhor conteúdo possível. Nem todo mundo tá no Twitter, nem todo mundo tá no YouTube, as versões oficiais estão aí para ser lidas, para ser compreendidas e é elas que devem ser a resposta final para todos os nossos questionamentos, e não a maior fonte de dúvidas que podemos ter.